Pessoal, bom dia. Voltamos aqui para mais alguns exercícios. Hoje nós vamos trabalhar com função exponencial e função logarítmica. Então foi pedido esse exercício 9 aqui, olha, sobre função exponencial, tá? O que ele pede aqui? Assinale a relação correta, tá? Dessas que estão abaixo. Então aqui na letra A, o que foi dado? Ele fala o seguinte: a raiz de A é menor que a raiz cúbica de A se A for um número maior que 1. Um número maior que 1, gente, vamos atribuir um valor aqui, vamos colocar o A como 8. Então, fazendo aqui o A como 8, isso aqui ficaria então igual a quem? A raiz de 8 seria menor que raiz cúbica de 8? Será, gente? Ó, raiz cúbica, raiz quadrada de 8, fatorando 8, é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? Isso é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, raiz quadrada de 2 ao cubo, será que é menor que raiz cúbica de 2 ao cubo? Isso aqui, tirando esse 2 ao cubo da raiz, ficaria quem? 2 raiz quadrada de 2. 2 raiz quadrada de 2 é menor que, simplificando aqui, é menor que 2? Claro que não. 2 raiz de 2 é muito maior, né? Bem maior que 2. Então, essa primeira é verdadeira ou falsa? A primeira é falsa. Então, a primeira é falsa. Na letra B, o que ele fala? A raiz de A, raiz quadrada de A, é menor que A se A for um número que? Se A estiver entre 0 e 1, tá? Então vou atribuir um número para A aqui entre 0 e 1. Vamos colocar um número entre 0 e 1 aqui que tem a raiz, vamos colocar o 1 quarto, né? 1 quarto está entre 0 e 1, tá? Então vamos colocar o A como 1 quarto. Então ficaria quem? Raiz de 1 quarto, raiz quadrada de 1 quarto, é menor que 1 quarto. Então raiz de 1 quarto, gente, vai dar quem? Meio. Aí ele pergunta, meio é menor que 1 quarto? Claro que não, né, gente? Meio é maior que 1 quarto, tá? 1 quarto é metade de meio. Então, aqui, meio não é menor que 1 quarto. Então, essa aqui também é o quê? É falsa, tá? Então, a segunda aqui também é falsa. Então, é só você ir atribuindo valores, fazendo o teste e verificar se é ou não, se é verdadeiro ou não. Na letra C, A elevado ao cubo é menor que A elevado ao quadrado se for um número entre 0 e 1, tá? Então ele quer o A como número entre 0 e 1. Então vamos substituir aqui, né? Vamos substituir o A aqui por quem? Vamos colocar o A igual a meio, né? Um número entre 0 e 1, meio. Então, 1 meio. 1 meio elevado ao cubo é menor que 1 meio elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aqui vai dar quem? 1 oitavo. 1 oitavo é menor que 1 quarto, gente? Sim ou não? Verdadeiro. Quanto maior o denominador, se os numeradores são iguais, né? Se os numeradores são iguais, quanto maior o denominador, menor é o número. Então, essa afirmativa aqui da letra C, ela é verdadeira. Então, aqui a nossa resposta seria a letra C, tá? A verdadeira. Vamos na letra D.
Continuando aqui. O que ele fala? A ao cubo é maior que A ao quadrado se o A estiver entre quem? Entre 0 e 1. Então isso aqui é igual ao anterior, né? Só que aqui agora ele fez o contrário, tá? Vamos colocar o A aqui como meio, né? Um número que está entre 0 e 1, vamos colocar o A como meio. Então, 1 meio elevado ao cubo é maior que 1 meio elevado ao quadrado. Isso aqui daria quem? 1 oitavo é maior que 1 quarto. Isso aqui é falso, né, gente? Nós vimos lá que é menor, né? Na anterior nós vimos que é menor. Isso aqui é falso, então. E por último aqui, na letra E. A letra E. A elevado a menos 2. A elevado a menos 2 é igual a A ao quadrado se A for um número maior que 0. A um número maior que 0. Vamos colocar o A igual a 2, né? Então, para A igual a 2, o que daria ali? 2 elevado a menos 2 é igual a 2 ao quadrado? Claro que não, isso aqui é falso, né, gente? 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui daria 1 sobre 2 ao quadrado. É igual a 4? Claro que não, né, gente? Isso aqui, 1 quarto é igual a 4? Essa afirmativa aqui é falsa, tá? É falsa. Então, como vimos anteriormente, aqui nessa questão, número 9, a correta é a letra C. Então, é só você ir atribuindo um número aqui para cada um dos casos e verificando se é verdadeira ou falsa, ok? Próximo exercício que foi pedido foi uma equação exponencial, tá, gente? Essa equação exponencial aqui, se observarmos aqui, ela é do segundo tipo, né? Na última aula eu expliquei aí as equações, nós temos do primeiro tipo e do segundo tipo. Essa aqui a gente observa que é do segundo tipo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar separar os termos. Então vou separar aqui, vai ficar 2 elevado a 2x, que multiplica 2 elevado a menos 3. Estou separando, para poder usar o artifício. 3 que multiplica 2 elevado a x, que multiplica 2 elevado a menos 1. Mais 4 é igual a 0. Aqui 2 elevado a 2x é uma potência de potência. Isso aqui eu poderia escrever assim, ó, 2 elevado a x elevado a 2, ó, porque vai ficar produto, né? Potência de potência multiplica, vai ficar isso aqui. Vezes 2 elevado a menos 3, esse 2 elevado a menos 3, para fazer essa potência negativa, eu passo para o denominador aqui, ó, né? Então fica 2 ao cubo aqui no denominador, tá? Menos 3, que multiplica 2 elevado a x. 2 elevado a menos 1, eu vou passar para o denominador aqui como 2 elevado a 1, ó, né? Mais 4 igual a 0. Observem todos os elementos que tem x, pessoal. Todos os elementos que tem x são iguais, ó, tá? Se são iguais, eu posso usar aqui o artifício, né? Vou fazer o artifício. Qual que é o artifício? Fazendo 2 elevado a x igual a uma letra. No caso, a gente trabalha com y. Como que ficaria isso aqui, então? Se aqui é y, ainda tem um quadrado aqui, ficaria quem? Y ao quadrado sobre 2 ao cubo vai dar 8, menos 3 vezes 2 elevado a x, nós chamamos de y. Então, 3y sobre 2 elevado a 1, 2, mais 4 igual a 0. O que deu aqui agora, gente? Deu uma equação do segundo grau, ó, né? Com fração eu vou tirar um mínimo aqui.
dos dois lados para cortar o denominador, tá? Então, mínimo aqui entre 2 e 8 é 8. 8 dividido por 8, 1 vezes y ao quadrado, menos 8 dividido por 2, 4 vezes 3, 12y. Mais 8 dividido por 1, 8 vezes 4, 32. 8 dividido por 1, 8 vezes 0, 0. Corta os denominadores. Nós ficamos com uma equação aqui já do segundo grau simplificada. Y ao quadrado menos 12y mais 32 igual a 0. Resolvendo essa equação aqui, gente, eu vou direto aqui na fórmula de Bhaskara. Vai ser quem? Menos b. Então vai ficar menos 12, vai dar 12. Mais ou menos raiz de quem? De b ao quadrado. Então vai ficar 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Menos 4ac. Menos vezes mais, menos. Vezes mais, menos. 4ac. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 32. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 128. Sobre 2 vezes o A. 2 vezes 1, 2. Então, vou fazer aqui, colocar um traço aqui, fazer do outro lado aqui, tá, gente? Ó, separar aqui, vou fazer lá em cima. Então, continuando lá em cima, y é igual 12 mais ou menos 144 menos 128. Então isso aqui eu vou pegar emprestado, vai ficar 14 menos 8, vai dar 6. Aqui, como eu peguei emprestado, ficou 3, menos 2 deu 1. Então deu 16, tá? Então isso aqui ficou mais ou menos raiz de 16. Raiz de 16 sobre 2. Tá? Então, gente, isso aqui é o seguinte. Y é igual a quem? A 12 mais ou menos raiz de 16, 4 sobre 2. Então, nós teremos duas raízes, tá? Nós teremos duas raízes. Vamos aqui no y'. Nós teremos 12 com 4, vai dar 16. 16 dividido por 2. Então, um y' igual a 8. E o outro y, duas linhas, com valor negativo. 12 menos 4 vai dar 8. 8 dividido por 2. Então, y, duas linhas, igual a 4. Aí eu pergunto, isso aqui já é a solução, gente? Não, isso aqui foi a primeira parte, né? Foi o artifício. Eu tenho que voltar com o artifício. Então, vou voltar aqui o artifício. Voltando, o valor de... Quem é o y? O y vai ser 2 elevado a x, tá? Então, voltando aqui o valor de 2 elevado a x. Então, eu terei aqui 2 elevado a x igual a y', que é quem? 8. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma equação exponencial do primeiro tipo, né? Vou igualar as bases. Fatora o 8. Fatorando o 8 vai dar 2 ao cubo. Bases iguais cortam. Então, eu terei aqui um x', né? Uma primeira solução, que é quem? 3. E uma outra, que é para o y duas linhas. 2 elevado a x igual a 4. Novamente, uma equação exponencial do primeiro tipo. Igual às bases. 2 elevado a x. Fatora ao 4. 2 ao quadrado. Bases iguais, corta.
Então terei aqui um x duas linhas, que é igual a 2. Solução. Então, gente, duas ali, né? Quais são os valores? 2 e 3. Ok? Vamos aqui para o próximo exercício. O próximo exercício foi pedido aqui, tá? Esses logaritmos aqui. Sendo que foi dado o logaritmo de x na base a igual a 3, log de y na base a igual a 1 e log de z na base a igual a menos 1. Ele pede esses valores aqui. Então, na letra A, ele pede o log de quem? De x vezes y vezes z ao quadrado na base A, tá? Então, para achar esse log, eu vou aplicar as propriedades operatórias dos logaritmos, tá, gente? A gente sabe que o logaritmo transforma operações mais complicadas em operações mais simples, tá? A multiplicação vira uma soma, a potência vira um produto. Então, isso aqui seria a mesma coisa que quem? Que log de z na base A mais o log de y, porque está multiplicando, na base A, mais o log de z elevado ao quadrado na base A. Tá? Isso aqui é a propriedade operatória dos logaritmos. Tá? A outra propriedade é o seguinte: quando eu tenho uma potência, eu consigo transformar em quem? Em um produto. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a quem? A log de z na base A mais o log de y na base A mais duas vezes o log de z na base A. Agora, gente, é só o quê? Agora é só substituir, tá? Substituir os valores. O log de z na base A, log de z na base A foi dado que é quem? Menos 1. Menos 1. Mais o log de y na base A. Quem é o log de y na base A? O log de y na base A foi dado que é igual a 1. Mais duas vezes o log de z na base A. Quem é o log de z na base A? Menos 1. Fazendo essas contas aqui, mais 1 com menos 1 corta. Então, isso aqui vai ser igual a quem? A menos 2. Então, a resposta aqui da letra A, menos 2. Na letra B, vou aplicar novamente as propriedades, tá, gente? O log que ele pede de quem? De x ao cubo sobre y ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por z à quinta na base A. Aplicando as propriedades operatórias aqui dos logaritmos, todas as vezes que for o quê? Multiplicação vira uma soma, se for divisão vira uma subtração. Então isso aqui vai ser quem? Vai ser o log de x ao cubo na base A mais o log de quem? De y ao quadrado na base A, porque está no numerador. No numerador é mais. Se for no denominador é menos, né? Então vira uma subtração. Então menos o log de z à quinta na base A. Então essas são as propriedades do logaritmo. Agora, quando eu tenho uma potência, eu consigo transformar em quem? Em multiplicação, né? Como se eu desse o tombo aqui nesses valores, ó. Essas são as propriedades dos logaritmos. Então, isso aqui ficaria igual a quem? A 3 log de x na base A mais 2 log de y na base A menos 5 log de z na base A. Isso é igual a quem? Isso é igual
3 vezes o log de x na base A. Quem é o log de x na base A? 3. Mais 2 vezes o log de y na base A. Quem é o log de y na base A? 1. Menos 5 vezes o log de z na base A. Quem é o log de z na base A? Menos 1. Fazendo essas operações, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 1, 5. Então, fazendo essas contas aqui, 9 com 2, 11. E 5, 16. Então, 16. E por último, gente, ainda foi pedido o exercício 6, tá? O que foi pedido aqui? Sendo dado o log de 2 na base 10 igual a A, calcule o log de quem? De 25,6. Então, calcular o log de 25,6 na base 10, em função do log de 2, o que eu vou fazer? Eu vou procurar trabalhar com isso aqui, né, gente? Então, isso aqui, olha, esse decimal eu vou transformar em fração. Quem é 25,6 transformado em fração? Seria quem? Seria 256 dividido por quem? Por 10, tá? Né? 256 dividido por 10 dá 25,6. Aplicando aqui as propriedades dos logaritmos, quem que seria isso aqui? Seria log de quem? De 256 menos, porque está no denominador, o log de 10, tá? Ó, log de 10 na base 10, nós sabemos que isso aqui é igual a 1, tá? Isso aqui é uma propriedade dos logaritmos. Logaritmo que logaritmando e base são iguais é sempre igual a 1. Então eu preciso calcular esse log de 256. O log de 256, para calcular esse logaritmo, eu vou fatorar o 256, tá, gente? Vou fatorar. 256 fatorando por 2. Aqui dá 1. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Fica 16 aqui. Por 2 deu 8. Então dá 128. Por 2. 12 por 2 dá 6. 8 por 2 dá 4. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, 256 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8, tá? Então, 2 elevado a 8 é igual a 256. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o log de 256 na base 10 é a mesma coisa que quem? Que o log de 2 elevado a 8, certo? Na base 10. Aplicando as propriedades dos logaritmos, nós sabemos que esse 8 ele passa aqui multiplicando. Então, isso seria quem? 8 log de quem? De 2 na base A, na base 10. Só que o log de 2 na base 10 foi dado igual a A. Então, quem é o log de 256? Seria 8A. Substituindo lá em cima, o log de 256 igual a 8A, como que ficaria então a resposta do log de 25,6? Seria quem? 8A menos 1, tá? Que é o log de 10 na base 10. Então esta é a solução aí. 8A menos 1, que é o log de quem? De 25,6. Então com isso nós terminamos aí, tá, gente? Esses exercícios que foram pedidos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá na sala que eu vou procurar ajudar vocês aí.
Bons estudos para vocês. Continuem fazendo as atividades aí, tá? Fiquem com Deus.